em Ciência Animal, organizado pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca. Eu sou a professora Fernanda Gozuen e, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de convidar e já de antemão agradecer a Daiane Albino dos Santos, a qual é biomédica formada pela Universidade de Franca, Unifran, e atualmente ela é mestranda no programa de pós-graduação em ciência animal, também desta instituição. E a Daiane hoje ela vai discorrer para nós sobre o tema erros ocultos nas fases pré-analítica e analítica das análises clínicas veterinárias. Daiane, muito obrigado pelo seu aceite em participar do ciclo de palestras e fique à vontade. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer pela presença de todos e também pelo convite. Eu vou falar um pouquinho do que me motivou a trazer esse tema para vocês e a minha experiência até o momento com isso, né? Primeiramente, quando eu fui fazer o meu estágio, eu fiz numa clínica de análises clínicas veterinárias. Então, foi num laboratório voltado mesmo às análises clínicas veterinárias, e lá eu tive, né, alguns contatos com possíveis erros, que a gente fazia de tudo para ser evitado, e com alguns erros que foram cometidos. E aí eu falei, por que não trazer algo que foi da minha vivência e que pode ajudar outros profissionais? Concluí que era o momento perfeito, então, de ministrar essa palestra. E aí, antes de mais nada, a gente precisa saber o que são esses erros pré-analíticos e o que são esses erros analíticos, né? Os erros pré-analíticos, eles são aqueles erros que vêm desde o antes de chegar uma amostra no laboratório. Então, é aquela fase da coleta, é a fase da preparação, né, do paciente, de informar o tutor. Então, tudo isso está englobado ali nesses erros pré-analíticos. Mas o que mais acontece de fato é realmente no processo da coleta. E os erros analíticos, eles são ali naquela parte da própria análise mesmo, onde a gente vai olhar o sangue, né, ali fazer o hemograma, a gente vai ver também ali o exame das fezes, né, da urina, tudo isso conta como erro, possíveis erros, na verdade, como processo ali da análise, até o momento de liberação do exame, ou seja, chegou no laboratório, já conta como analítico até sair esse resultado. Então, vamos falar dos mais comuns aí, né? O mais comum, primeiro de todos, é a coleta em tubo errado. Por quê? Cada tubo tem a sua serventia para algum exame específico. Mas o mais comum para análises clínicas veterinárias geralmente é o tubo roxo, que vem um anticoagulante, ou seja, para evitar que esse sangue coagule. E temos também o tubo vermelho e o amarelo, que ali vamos ter o soro, né? Que é aquela parte que ele é um tubo seco que a gente fala. Por que é um tubo seco? Ele não possui nada ali dentro, só tem realmente o tubo. Isso no tubo vermelho, tá? No tubo vermelho, o coágulo ali ocorre normalmente, a gente centrifuga e obtém o soro do animal. Já no amarelo, tem um gel separador que, assim, é maravilhoso. É um pouquinho mais caro mesmo, esse tubo, mas ele é ótimo, porque ele tem um gel que separa ali a parte coagulada, né, das hemácias e do soro. Então, assim, é só verter, pode pipetar com tranquilidade. Ao contrário do tubo seco, que a hora que a gente vai colher ali o soro, tem que tomar cuidado para não pegar o coágulo em si. Então, sempre nessa fase é crucial saber que exame que você vai solicitar. Com isso, se tem alguma dúvida, eu sempre recomendo que ligue para o laboratório. Não é errado ninguém saber o tubo que é para coletar, porque, assim, são muitos exames,
Tem coisas que é muito específica, que acaba saindo um pouco da rotina e tá tudo bem. Mas por via das dúvidas, sempre ligar para o profissional que vai fazer ali a análise para ele te orientar a que tubo recorrer. Tipo, não tô na dúvida, será que é plasma, será que é soro? Liga para o laboratório que eles vão saber informar certinho. Aqui, então, nós temos outra muito comum. Essa de longe é a mais comum nos laboratórios, que é a amostra coagulada. O coágulo ele é formado pelos leucócitos, pelas plaquetas e pela fibrina. Quando isso pode ocorrer? É quando faz uma coleta com pouco anticoagulante, todo tubo está especificado a quantidade de sangue que tem que ter ali. É uma marquinha preta que fica bem aparente ali, do lado, na lateral do tubo, e que ali é o volume máximo de sangue, que é o ideal, na verdade. Ou seja, se ultrapassar de lá, pode ser que a sua amostra venha coagular. E também temos aí o uso prolongado do garrote. O garrote, o tempo que ele fica, ele pode começar ali formar um processo ali de como se o corpo tivesse danificado, e aí começa o processo ali da coagulação. Então vem primeiro as plaquetas, ali as plaquetas são as que mais causam algum problema. Então tudo isso vai colaborar. E também a não homogeneização da amostra no tubo. Por quê? Quando tem o tubo, ele tem o EDTA, que é o anticoagulante. Então, se a gente colhe esse sangue e não homogeneiza, esse tubo pode ser que não, esse sangue, perdão, pode ser que não consiga pegar todo o EDTA que está ali. E aí pode formar microcoágulos. Então, quando pegar, sempre virar o processo certo, né? Sempre dar uma viradinha no tubo assim, só para dar essa homogeneizada e ter a certeza de que vai pegar todo o sangue que está lá dentro. E sempre isso de imediato após a coleta. Porque se demorar, pode ser que ali o processo já tenha se iniciado. Temos aí também o das amostras hemolizadas. As amostras hemolizadas significa a lise das hemácias. Então, assim, pensem comigo. Se a gente vai fazer um hemograma e essa amostra veio hemolizada, ali o nosso eritrograma já vai estar totalmente alterado. Ele não vai ser tão confiável quanto deveria. E o que causa essa amostra hemolizada? É uma coleta muito rápida, ou seja, quando vai e aspira. Vamos lá, o animalzinho está muito estressado, vamos colher rapidinho. Esse rapidinho ainda assim tem que ser com cuidado, justamente porque essa coleta, se for muito rápida, aspirar muito rápido, além do perigo da veia colabar, né, que é quando puxa muito rápido a veia, ela dá uma juntada assim. Além desse perigo, nós temos também essa hemólise, que na hora de puxar o sangue pega muita pressão, então as hemácias vão ser lisadas. O garroteamento também pode envolver isso, mas justamente porque está fazendo uma pressão ali e está puxando o sangue, e isso pode... as hemácias, elas são frágeis, então a gente pode estar lisando elas também. O calibre inadequado da agulha, todo tipo de animal, né, tem um calibre adequado ali, do porte do animal e tudo mais. Então, sempre ficar muito por dentro disso, dessas informações, porque se for um calibre muito pequeno, pode ser que isso aconteça também. E passar o sangue pela agulha pro tubo. O que seria isso? Depois da coleta, sempre tirar, né, a agulha e colocar pela parede do tubo, ou seja, toma um pouquinho o tubo e coloca ali a seringa, porque a agulha ela pode fazer a mesma coisa da coleta. Passou, vai fazer uma pressão e pode levar a lise dessas hemácias. Então, isso é um grande problema. Temos aí outros erros também, né? Possíveis erros, que é a da amostra lipêmica, que é uma turbidez da amostra, que ela fica com uma coloração mais leitosa, fica realmente parecendo um leite mesmo. Isso geralmente está ligado à falta de jejum. Então é muito importante verificar se aquele animal ele fez o jejum adequado. É lógico que, assim, ressalva-se também
os animais que estão em urgência, né? Que aí o laboratório, vamos lá, tem que ser comunicado ao laboratório quando é uma de urgência justamente por conta disso. Porque a gente já vai esperar que possa ser uma amostra lipêmica. Porque se o animal acabou de comer, a hora que vai colher o sangue, ele pode ter essa amostra e o bioquímico, ele vai usar diretamente ali a turbidez, né? Então, por exemplo, está turvo, o bioquímico vai sair bem errado, digamos assim, porque o nosso aparelho ele usa o quê? A absorbância, ou seja, o reflexo, quanto está límpido. Se uma amostra está leitosa, não vai ser uma amostra confiável. E assim, em casos de emergência, ainda assim pode ser que não tenha que não seja confiável, porque assim, a gente tem algumas técnicas para tentar diminuir isso, como uma super centrifugação, mas isso não significa que vai ser uma amostra muito confiável. Mas em casos de urgência, dá sim para a gente tentar dar um jeito. Agora, amostra insuficiente. Tem uns que coletam demais e outros que coletam menos. O maior problema da amostra insuficiente é a amostra diluída. Quando temos o tubo, como eu falei, a gente tem ali uma marca que é o adequado. Não consegui chegar lá, tudo bem, tenta pelo menos até o meio. Porque se coletar muito pouco, vai ficar muito diluída essas amostras e talvez esse EDTA possa modificar ali o sangue. Então, pode ser que isso pare de ser uma amostra confiável. Então, assim, não é viável coletar pouco sangue. Temos presente no mercado o microtubo. Esse microtubo, ele é justamente para animais que, assim, tenham essa dificuldade de coleta. Então, esse microtubo, o volume de sangue dele, ele exige menos. Seria o mais adequado, principalmente para felino, que felino tem muita dificuldade na hora da coleta. E aí, com essa amostra insuficiente, nós temos também outro tipo de problema, que é também a falta de exames. Por exemplo, vai fazer um hemograma? Dá certo. Mas se passar de um hemograma, já não. Vou fazer um teste rápido, eu preciso do plasma. Esse pouco de sangue, ele não libera um plasma suficiente. Então, sempre ter isso em mente também. Caso seja uma coleta que você já sabe que vai ser difícil, recomendo muito o microtubo. E tem alguns laboratórios que eles mesmos disponibilizam esses tubos, certo? Passamos, então, para a fase analítica. Na fase analítica, a gente é aquela fase que a gente já está no laboratório. Pensem que a amostra já está lá, e aí é a hora de a gente fazer a análise mesmo. Então, o equipamento. Equipamento sempre tem que estar em dia. Se ele estiver descalibrado, ele pode liberar não só um resultado errado, mas diversos resultados errados. Então, isso impossibilita o laboratório de uma qualidade. E aí entra o quê? O profissional veterinário que estava lá coletando e entra o laboratório. Então, assim, é muito perigoso, porque às vezes pode soltar muita coisa alterada. Assim como a falta de limpeza e a falta de manutenção desses aparelhos podem ocasionar isso. Às vezes, esses equipamentos eles podem entupir, então cabe a quem está ali no dia a dia do laboratório sempre fazer uma verificação para ver se esse aparelho está lendo direito, adequadamente, né? Ter o controle ali, uma amostra controle, né? Que a gente chama. Que aí passa, tem que estar batendo perfeitamente ali com o que foi passado daquela amostra. Troca de amostras. Esse é um problema assim, que pode ser gravíssimo dentro de um laboratório, se não o mais. E o que pode ocasionar isso? É a identificação apenas na tampa, ou seja, tá o nome do paciente só na tampa lá, eu tiro a tampa, confundir. E aí, o que eu vou fazer para diferenciar esses? Não tem como. Então, ou é ligar para pedir uma recoleta, ou tentar
tentar realmente deixar separado todas essas amostras. O que eu recomendo, né? Quando acontece esse tipo de coisa, porque vem realmente, principalmente nos microtubos que eu falei, vem realmente só uma fitinha em cima, é pegar e realmente escrever certinho embaixo, e deixar bem separado essas amostras para não ter esse risco. Nome ilegível. Já aconteceu de ter nome que a gente não entende de jeito nenhum. Aí chega num, é Florzinha, não, é Belinha. Aí tem que ligar pro veterinário e falar, que nome que é, que eu não sei. E aí, às vezes, a gente repete esse próprio nome só escrevendo assim. Então, assim, não é o ideal. O ideal é sempre ser tudo super digitado, né? Vamos digitar, fazer tudo certinho, colocar a etiqueta, por mais que não seja a realidade de muitos, eu entendo, mas sempre tentar fazer o mais legível possível, para não ter nenhum tipo de troca de amostra. A má manipulação, que entra naquilo que eu falei para vocês, né, de sempre deixar separado, justamente porque deixar muito próximo pode ser algum problema. Ainda mais que tem aquele rotor do hemograma, então isso pode ocasionar aí algumas coisas. E a digitação errada. Vamos lá, eu entendi Florzinha, a minha amiga entendeu Belinha, e aí eu vou lá e digito o que eu achei mesmo. Então, e aí chega pro veterinário, o veterinário fala, pera, mas eu não mandei nenhuma florzinha. E aí, como que acontece esse processo? Então, assim, é sempre ideal, realmente, tá na dúvida? Liga para quem sabe. Ah, não sei o que aconteceu, vamos fazer uma recoleta. Infelizmente. É melhor se prevenir do que realmente chegar no erro mesmo. Esse é um desses casos que eu falo assim, que a gente sempre toma muito cuidado, porque se a gente tinha essa noção, que se fizesse essa confusão, poderia ter que ser pedido uma recoleta. Então, sempre era, deixa aqui o pedido do exame, deixa a amostra e a gente identifica certinho. Enquanto não tiver identificado perfeitamente, não prossegue com esse exame. E aqui temos novamente a amostra com coágulo e com fibrina. A amostra com coágulo, ela pode entupir o nosso aparelho. Como eu disse, às vezes o aparelho ele pode entupir, e é justamente esses coágulos, porque às vezes o coágulo ele não é grande, ele é micro, ele é muito pequeno. E quando ele é muito pequeno, às vezes passa a olho. Então, assim, por mais que a gente tem que fazer o quê quando chega? Olha, vira, olha a parede do tubo, como que tá, justamente para evitar isso. Porque, assim, às vezes a gente passa e fala, nossa, tinha microcoágulo. Aí tem que fazer a limpeza do aparelho, porque pode puxar, pode grudar lá dentro e a gente não sabe. Então, o coágulo é realmente um dos maiores inimigos que a gente tem. E a fibrina. A fibrina ela é mais fácil de resolver, justamente porque ela, ela fica o quê? Quando você centrifuga o soro, ela tem que ficar o soro, né, na verdade, tem que ficar para cima, e aí as hemácias ali, o coágulo propriamente embaixo. A fibrina não. Quando esse sangue chega sem ter coagulado perfeitamente e você centrifuga, ele forma essa fibrina. E aí, essa fibrina nada mais é do que uma má coagulação, digamos assim. Parece que você quis apressar o processo da coagulação e forma essa fibrina. Então, o que a gente faz? A gente tem que voltar novamente essa fibrina na amostra e centrifugar. Porque senão a gente não vai obter o soro e pode prejudicar esses exames que a gente vai fazer. Principalmente os bioquímicos, que é o que é mais pedido assim. E aí entra outro porém, conferência em lâmina. Quando o laboratório ele não olha um hemograma na lâmina, ele pode estar correndo algum tipo de perigo. Por quê? É confiar demais num aparelho. Ah, mas minha manutenção tá ótima. Que bom, mas sempre dê uma olhada. Por quê? Vamos lá, sabe-se que... Bom, sabe-se, no caso, no nosso dia a dia, que principalmente os gatos, eles têm plaquetas baixas. E aí você vai olhar, adivinha só, na nossa lâmina tem agregado plaquetário. Se eu não confiro esse exame, eu só libero, eu posso estar confundindo o profissional que vai analisar isso depois. Porque eu posso falar assim, olha,
a plaqueta dele tá baixa e não soltar nada. Só que na observação, se eu observei essa lâmina, eu tenho que colocar agregado plaquetário, porque pode causar um falso um falso laudo. E aí, isso, lógico, a gente pediria exames, né, complementares, mas ainda assim é perigoso justamente porque eu não chequei, eu só confiei num aparelho. E o que ocasiona essa, esse, essa baixa nas plaquetas dos felinos? É isso, é o agregado plaquetário, é uma coleta muito estressante. É como eu disse, o felino ele sempre é muito estressado para coleta. Então, diminui muito as plaquetas e forma esses agregados. Se o gato ele está estressado, na hora da coleta é, isso vai transparecer aqui para a gente. Então, sempre conferir. Porque, às vezes, um animal saudável, isso em todos os aspectos, tá, pessoal? Porque, às vezes, se a gente não observa, só confia, às vezes o animal ele pode estar saudável e a gente está liberando alterações, e às vezes ele pode realmente estar doente e o aparelho não identificou para a gente não observou isso, entende? Então, assim, tem que sempre colaborar, e o teu aparelho não descarta a gente. E aí, então, o erro de digitação. O nosso erro pode ser fatal em alguns aspectos. Vamos lá, resultado e nome de paciente. Pensa que você, tutor, recebe um exame e não é o do seu gato, não é do seu cachorro. E aí você olha e fala, ué, mas esse nome tá estranho. Ah, não, só teve um erro de digitação. Eu não confiaria tão bem assim na segunda vez. Eu não sei vocês, mas seria muito desagradável um tutor receber um resultado com um nome diferente do animal dele. Então, esse tipo de problema não pode chegar de forma nenhuma no tutor. É que nem eu falei. Aí o veterinário pega lá e fala, mas peraí, eu não tenho nenhum animal com esse nome, deixa eu ligar lá. Mas e se esse exame vai direto para o tutor? Perigosíssimo. Mais ainda é o resultado. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu coloquei um hemograma de felino. Vamos lá. Aqui o valor de referência está entre 200 e 800. Aí eu vou lá e digito um zero a mais. E aí já 2.000. Oi? É muita coisa. Ah, então peraí, então vou deixar só o 20. Nossa, que diferença! Então, assim, sempre vai poder afetar. Isso em outros valores de referência também. Sempre que a gente coloca um zero a mais, um zero a menos, nisso faz muita diferença. Então, assim, sempre tomar muito cuidado ao digitar esses exames, tá? E aí, então, só para a gente concluir, eu trouxe esses erros para tentar elucidar um pouco para todo mundo, e eu espero que eu tenha conseguido, mas assim, a gente entende, enquanto profissionais, que é difícil pedir uma recoleta, entende que é difícil ter que ligar para o tutor de novo, falar, olha, eu sei que você acabou de sair, mas precisa voltar, porque o laboratório recusou a amostra. Mas assim, é um trabalho conjunto. Eu costumo dizer que os erros pré-analíticos e analíticos, eles são uma cascata. Se erra lá na frente, pode ter errado lá atrás e vice-versa. Então, eu penso que nós, profissionais, temos que trabalhar todos juntos. Tanto o que está coletando, tanto o que está analisando. Justamente para conseguir evitar essa recoleta. Então, assim, tendo isso em mente, tentar fazer o máximo possível para evitar esses erros, né, que eu citei, pré-analíticos, e quem está no laboratório também evitar o máximo, a prestar muita atenção para evitar os erros analíticos, porque senão isso gera problemas para todo mundo. E aí gera um desconforto. Eu lembro que assim, o terror de qualquer veterinário era a gente pedir a recoleta. Mas assim, tem vezes que realmente é necessário. Não tem como você não pedir uma recoleta de uma amostra coagulada, onde vai ter tudo alterado. O coágulo ele puxa ali as plaquetas, os leucócitos, e vai estar tudo junto ali. Então, assim, é realmente inviável.
é incômodo, mas a gente também sabe que, assim, é inviável liberar um exame assim, que pode dar alteração, e aí realmente a gente liberar um falso exame ali, tá? Então, concluindo é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada pela oportunidade. E o meu contato está aí, caso alguém queira entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada. Daiane, nós que agradecemos aí, né, os seus conhecimentos e o tanto de, assim, são, como você citou, né, são pequenos detalhes que fazem total diferença, né? É a Uhum, quantidade, é o jejum, é o armazenamento, é a identificação da amostra, assim, e obviamente isso faz todo sentido e tem todo reflexo no resultado desse exame e que reflete em tudo, né? Como você disse, no tutor, principalmente no animal, na conduta terapêutica, né? Porque às vezes a gente pega algum exame se baseando naquilo, nem pensando que pode ter tido um erro de amostra e iniciar um sim, tratamento, às vezes, errôneo ou não adequado naquele momento para aquele determinado paciente, né? Então, isso é muito grave, muito importante. Então, acho que vale a pena a gente sempre reforçar esses assuntos, né? Então, te agradeço imensamente eu que por agradeço. você ter nos passado aí é, de forma tão simples essa parte aí que a gente precisa prestar bastante atenção aí. E se a gente parar para pensar, a maioria dos animais a maioria é submetido, né, a exames, né? Uhum, Então, acho que às vezes de 10 animais que a gente atende, sei lá, 7 a gente coleta exames, então a gente precisa prestar muita atenção nisso daí. Mas muito obrigada mais uma vez, viu, Daiane? Obrigada mesmo pela sua participação e por ter passado aí os conhecimentos para nós todos. Muito obrigada. obrigada. Bom, na sequência, eu gostaria de convidar o Bruno Morales Sampaio. Ele é médico veterinário formado pela Universidade de Franca e atualmente ele é aprimorando no programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária da Universidade de Franca, na área da clínica médica de pequenos animais. E o Bruno vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a nutrição básica na clínica de pequenos animais. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada pelo seu aceite em participar aqui conosco do ciclo de palestras. Fique à vontade. Boa tarde, Fer. Eu que agradeço, né, o convite. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar dando essa palestra e agradecer a todo mundo que está assistindo. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Vamos lá, eu acho que foi, né? Então, gente, como a professora Fernanda falou, meu nome é Bruno, sou veterinário formado pela Unifran aqui também, e atualmente eu participo do programa de aprimoramento em clínica médica de pequenos animais. E hoje o tema da palestra é um assunto bastante importante, e querendo ou não, a gente acaba vendo pouco na graduação, então eu quis falar um pouquinho para vocês. A palestra de hoje vai ser sobre a nutrição básica na clínica de pequenos animais. Então, começar dando uma breve introdução. O que seria a nutrição em si? A nutrição, ela vai estudar como os nutrientes vão interagir no organismo do animal. Então, como o organismo vai aproveitar determinado nutriente e como esse nutriente vai agir no corpo, determinando alguma função específica, tá? Os nutrientes, então, eles vão ser divididos em macronutrientes e micronutrientes. E por que que é importante essa divisão? Os macronutrientes, eles são sempre expostos em gramas quilo dia, ou seja, eles vão precisar de um consumo maior para exercer a função no organismo. Então, a gente vai ver na ração, sempre os macronutrientes vão vir em gramas por quilo, enquanto os micronutrientes, eles em miligrama ou micrograma por quilo dia. Então, consequentemente, os macronutrientes precisam de uma concentração maior no organismo, enquanto os micronutrientes, uma concentração menor. Dentro dos macronutrientes, a gente pode citar as proteínas, as gorduras, os carboidratos e a água. E dentro dos micronutrientes, a gente vai ter as vitaminas e os minerais. Então, falando aqui do primeiro macronutriente, que seria a água, ela é um macronutriente, então precisa ser ingerida de uma forma mais abundante, assim.
Eu acho que todo mundo está cansado de saber já que tanto o organismo do animal quanto o nosso corpo, ele é composto de 70% de água. Então, mais da metade da gente é composto de água, então a água é muito importante no nosso corpo e no do animal também. E como que o animal vai acabar recebendo essa água? Tem três formas que o animal ingere essa água. A gente vai ter tanto pela ingestão de alimentos, então a gente pode ter alimento úmido, alimento seco, que seria a ração. E uma curiosidade aqui, o alimento úmido, que seria o sachê, ele é composto por 68% de água. Então, ele é um alimento bastante rico em água, diferente da ração seca, que já apresenta concentração de água menor. A gente vai ter também a água ingerida, que é a água propriamente dita que o animal vai beber, e também tem a água metabólica. E o que seria essa água metabólica? Ela vai ser resultado da combustão tanto da proteína, tanto do carboidrato, quanto da gordura, que após a sua digestão vai sobrar H2O na formulação, que acaba resultando na água metabólica. E também, quando a gente for calcular a quantidade de água que o animal deve ingerir no dia, essa água metabólica nunca deve entrar na fração. Então, toda a água que o animal requer por dia, ele tem que ingerir tanto pela ingestão hídrica diretamente ou pela alimentação, na água presente nos alimentos também. E aí, sempre que a gente for calcular, mais para frente eu vou explicar para vocês a fórmula, para a gente achar quanto em ml de água o animal precisa consumir por dia. Então, sempre que a gente for calcular, sempre vai ter razão 1 para 1 com a necessidade energética desse animal. Então, por exemplo, vamos ter um animal ali de 10 quilos que precisa de 400 calorias para manter suas funções básicas durante o dia. Esse animal, consequentemente, vai precisar de 400 ml de água também. Então, é uma proporção sempre 1 para 1. Acabando aqui de falar da água, vou falar um pouquinho dos carboidratos, tá? Por mais que os animais sejam carnívoros, eles precisam de uma determinada quantidade de carboidratos diárias na sua ingestão, em menor quantidade que a gente. Tanto é que a digestão deles acaba sendo um pouco mais dificultosa em relação aos carboidratos do que a gente, por isso que eles precisam consumir menos. E o que são, né, os carboidratos? Eles são moléculas formadas por carbonos hidratados e são os principais constituintes dos vegetais. Então, a maioria da composição dos vegetais vão ser os carboidratos. E qual que é a função do carboidrato na ração, principalmente? Ele dá liga à ração. Então, não adianta a gente tentar fazer uma ração sem o carboidrato, que ela não vai dar liga. O carboidrato é muito importante nesse ponto aí. E quais seriam as funções do carboidrato, então? Né? Ele atua como fonte de energia, então cada grama de carboidrato vai ter em torno de 3,5 calorias. Ele possui função estrutural na membrana celular, contém fibras, então os carboidratos eles contêm fibras que vão atuar na regulação do trânsito gastrointestinal e também vão atuar na microbiota intestinal, exercendo papel de prebiótico. E aí, com base na estrutura dos carboidratos, eles são divididos. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem tanto os carboidratos simples, como os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os carboidratos simples, um exemplo aqui é a glicose, eu deixei a fórmula aqui dela para vocês, para comparar um carboidrato simples com um complexo. Olha a diferença aqui na molécula. A molécula do carboidrato simples ela é muito menor, né? E por conta disso, a digestão do carboidrato simples ela vai ser muito mais rápida do que a digestão de um carboidrato mais complexo, por exemplo. Dentro do carboidrato simples, a gente vai ter os monossacarídeos, que são a glicose, a galactose e a frutose, e também os disacarídeos, que compõem a lactose, a sacarose e a maltose, tá? Acabando aqui os carboidratos simples. Quais são as funções do oligosacarídeo? Eles vão atuar como pré-biótico também, e os polissacarídeos, então, vão ser os carboidratos mais complexos. Vocês vão ver aqui, ó, a cadeia dele é bem grande, tá aqui na imagem, e por conta disso, a digestão dele vai ser bem mais dificultosa, bem mais demorada do que um carboidrato simples, por exemplo. E um exemplo de carboidrato mais complexo seria o amido e a celulose, né, que é a fibra em si. Falando um pouquinho de carboidrato de reserva. Então, para um carboidrato conseguir ser digerido e absorvido, eles precisam ser divididos por enzimas. E depois da enzima dividir esse carboidrato, ele vai ser transformado tanto em amido
quanto em açúcar simples, que vão ser transformados facilmente em energia pelo metabolismo do animal. E aí, esse carboidrato ele pode ser transformado tanto em glicogênio, né, que é o estoque de energia do organismo, e quando consumido de forma mais elevante, mais abundante, ele pode virar também tecido adiposo. De carboidrato estrutural, a gente vai ter as fibras. Então, dentro das fibras, a gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Um exemplo de fibra solúvel é a pectina e a goma, e um exemplo de fibra insolúvel seria a lignina e a celulose. E quais são as funções das fibras, né, então, no organismo do animal? Eles vão aumentar a sensação de saciedade, eles vão acabar diminuindo o pico de insulina do organismo por conta de retardamento do trânsito gastrointestinal, e eles aumentam a viscosidade fecal e o volume das fezes também. Então, é por isso que um animal que está fazendo dieta para emagrecimento, um animal obeso, né, que segue a ração coadjuvante certinho para o tratamento, ele vai apresentar a maior quantidade de volume fecal. Isso se deve a uma maior concentração de fibras que tem no alimento coadjuvante para a obesidade. Falando aqui agora das proteínas. Elas são complexos orgânicos de alto peso molecular, e na ligação da proteína, a gente vai ter moléculas de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, diferente das proteínas, diferente dos carboidratos e dos lipídios. Elas são formadas por cadeias de aminoácidos, e esses aminoácidos eles vão ser divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. E qual seria a diferença entre eles, então? Né? Os aminoácidos essenciais são o que o organismo do animal consegue sintetizar. Então, eles não precisam. Na realidade, o contrário, desculpa, gente. Os aminoácidos essenciais, o organismo do animal não consegue sintetizar. Então, a ingestão deles pela dieta se torna obrigatória, porque senão ele não vai ter essa fonte de aminoácido. E os não essenciais, no caso, é o que o animalzinho consegue sintetizar. Então, na dieta não precisa ter esses aminoácidos não essenciais. E sabendo disso, então, o que seria uma proteína rica para o animal? Uma proteína rica, ela vai ser composta por diversas cadeias de aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos que o corpo do animal não sintetiza. E na maioria das vezes, a proteína de origem animal, ela apresenta maior concentração desses aminoácidos desses aminoácidos essenciais do que a proteína vegetal, por exemplo. Por isso que para o animalzinho é muito melhor a proteína de origem animal mesmo. E aí, quais são. Bruno, tá me ouvindo? Pessoal, só um minutinho, porque deve ter dado algum problema na internet do Bruno. Então, gente, como função de proteína, o que ela vai atuar no organismo do animal? Ela atua na síntese proteica, na síntese enzimática, hormonal e também na síntese de ácidos graxos. Além disso, ela atua na regulação do equilíbrio ácido-básico, atua como fonte de energia e é componente estrutural de algumas determinadas estruturas do nosso corpo e também enzimas, hormônios e anticorpos. Falando agora dos lipídios,
são as gorduras, né? Elas são biomoléculas insolúveis em água e elas vão ser solúveis somente em solventes orgânicos. E quais são as funções dos lipídios, as principais? Possui como fonte de energia, 1 grama de lipídio vai equivaler a aproximadamente 9 quilocalorias. Atua também na absorção de algumas vitaminas que são somente lipossolúveis, então, sem a presença do lipídio ali, essa vitamina não vai ser dissolvida. Então, o lipídio acaba sendo muito importante nesse quesito. Participa, né, na composição das membranas celulares, participando naquele processo de permeabilidade seletiva, definindo quem entra e quem sai para dentro da célula. A gente vai ver que um alimento com alto nível de lipídio é um alimento que apresenta maior palatabilidade ao animal. Então, o lipídio ajuda muito a melhorar o sabor da alimentação. E também ele é fonte de alguns ácidos graxos essenciais. E ácidos graxos essenciais seria a mesma coisa dos aminoácidos. Os ácidos graxos essenciais são que o organismo do animal não consegue sintetizar. Então, ele tem que consumir através da dieta. E na rotulação das ações dos alimentos, a gente vai ver que a maioria dos alimentos, o lipídio que vai ser composto ali são os triglicerídeos. E o que é o triglicerídeo? Ele é composto por uma molécula de glicerol associada a 3 moléculas de ácido graxo na composição. E aí, então, a gente vai ter os ácidos graxos essenciais. Quais seriam eles? Aqui, no caso, os lipídios essenciais. Tem o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 e o ômega 6, eles não são ácidos graxos. Eles são os lipídios que são compostos por ácidos graxos. No ômega 3 aqui, por exemplo, a gente vai ter o EPA e o DHA, e eles possuem forte ação anti-inflamatória, ajudam no desenvolvimento cerebral e também no desenvolvimento da retina. No caso do ômega 6, ele é subdividido pelos ácidos graxos gama, linolênico e o ácido araquidônico, que também possuem forte ação anti-inflamatória. Então, aqui retomando, quais seriam as funções dos lipídios no organismo do animal? Eles possuem forte ação anti-inflamatória, são componentes das membranas celulares, então no tratamento, que eles vão melhorar bastante o aspecto da pele. Então, acabando aqui os macronutrientes, a gente vai falar um pouquinho dos micronutrientes. E os micronutrientes, como eu falei anteriormente, eles são expressos em microgramas ou em miligramas por quilo. Então, eles são necessários em menor consumo do que os macronutrientes, por exemplo. E aí, o que são os minerais em si, então, né? Eles são substâncias extraídas de rocha. Por esse motivo, o animal ele possui muita dificuldade na absorção desses minerais. Por que isso? Porque o organismo do animal ele coloca como prioridade, na hora de digerir e absorver, compostos orgânicos. E esses minerais não são orgânicos, né? Porque eles são provindos de rocha. E aí, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a absorção dos minerais, então? A gente pode quelatar eles. E o que seria um mineral quelatado, então? Ele é composto pelo complexo mineral, então pelo mineral em si, associado a 1 a 3 cadeias de aminoácidos, o que vai facilitar a sua absorção. E também são divididos em macro e microminerais, sendo os macrominerais precisa de maior consumo e os microminerais menos consumo. Aqui alguns macrominerais para vocês. A gente vai ter o cálcio e o fósforo, que atuam na composição de dentes, ossos, atua na contração muscular, emissão de impulsos nervosos, vasoconstrição, vasodilatação e também atua na coagulação sanguínea. O magnésio, ele é presente nos ossos e também vai emitir impulsos nervosos, ajudar a transmitir impulsos nervosos. No caso do sódio, do potássio e do cloro, eles auxiliam no equilíbrio osmótico, no equilíbrio ácido-básico, na contração muscular e também na emissão de impulsos nervosos. E aqui a gente tem os microminerais também, que precisam ser consumidos em menor quantidade, mas nem por isso deixam de exercer um papel fundamental na vida do animal. Então, de micromineral, a gente vai ter o ferro, que é um componente da hemoglobina e da mioglobina, o zinco, que é responsável pela cicatrização dos tecidos e também auxilia na imunidade.
Tem o selênio, que tem atividade antioxidante, e também o manganês, que ele atua na composição de diversas enzimas. Falando um pouco das vitaminas agora. A vitamina também é um micronutriente, ela é um micronutriente composto por moléculas orgânicas, e elas são subdivididas em vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. Lembra que eu falei para vocês, então, que os lipídios têm como função a dissolução de algumas vitaminas lipossolúveis? É o caso dessas vitaminas aqui. Sem um lipídio em sua composição, elas não são dissolvidas. E as vitaminas lipossolúveis, então, vão ser dissolvidas por um lipídio e vão ser eliminadas pelas fezes, enquanto a hidrossolúvel vão ser dissolvidas em água e serem eliminadas pela urina, tá? E quais são as funções das vitaminas? Cada vitamina exerce uma determinada função no organismo do animal. A vitamina A, por exemplo, ela atua na visão, na pele, nos ossos, no dente e ajuda no sistema imunológico. A vitamina B1, ela auxilia no metabolismo de carboidratos, contribui com o sistema neurológico e cardiovascular. A vitamina B2, ela possui papel importante na saúde visual e da pele do animal. A vitamina B3, a deficiência dela pode causar algumas alterações gastrointestinais e também dermatológicas. A vitamina B6, ela contribui para o metabolismo de alguns ácidos graxos. A vitamina B12, ela auxilia na síntese de novas células. E a deficiência de vitamina B12 está muito relacionada com quadros de anemia também. A vitamina C, ela também contribui para o sistema imunológico do animal. A vitamina D auxilia na remineralização óssea. Vitamina K, ela vai possuir papel importantíssimo na coagulação do sangue. Então, cada vitamina atua de forma diferente no organismo do animal. E agora, falando um pouquinho de energia. A energia do animal, né, que ele vai precisar utilizar para exercer suas funções, ela vai ser obtida através da combustão de carboidrato, de proteína e de gordura. E aí, a energia ela é sempre exposta em caloria. E o que seria a caloria? Caloria é a quantidade necessária para aquecer 1 grama de água de 14 graus Celsius para 15 graus Celsius. E aqui, dentro de energia, a gente entra no balanço energético positivo e o negativo. O que seria isso? Balanço energético positivo é quando o animal ingere mais calorias do que o seu metabolismo precisa para exercer suas funções básicas. E como consequência disso, a gente vai ter o ganho de peso do animal. Então, o animal tende a engordar conforme ele vai adquirindo mais caloria do que ele gasta. De contrapartida, o balanço energético negativo, ele é muito comum em animais doentes, porque além do organismo do animal doente gastar mais caloria do que o animal sadio, o animal doente muitas vezes não vai consumir as calorias necessárias, porque ele vai apresentar estado hiporético ou anoréxico. Então a tendência dele é ir perdendo peso. E aí o que é interessante quando o balanço energético fica negativo no animal doente internado? É sugestivo da gente passar a sonda para a realização da alimentação deles, tá? Que são os próximos tópicos da palestra. Então, como opção, temos a sonda nasoesofágica e como que a gente vai passar ela? A gente vai contar aqui na costela do animal, do 7º ao 9º espaço intercostal, fazer uma demarcação do tamanho entre a costela e a narina do animal. Então, depois disso, a gente vai introduzir a sonda pela narina do animal até chegar na demarcação da sonda. E após isso, para confirmar se a sonda está no lugar certo ou não, a gente vai já radiografar o tórax do animal. Então, eu não sei se vai dar para ver aqui, porque a sonda tem um calibre bem pequeno, mas na próxima imagem eu acho que vai dar para ver. A ponta da sonda está na ponta da seta aqui. Então, a gente vê que a sonda passou no esôfago de forma correta, não está na traqueia, e também está no espaço intercostal correto. Dessa forma, a gente pode fixar a sondinha tanto com super bonder, com esparadrapo, aí é o que achar melhor. E qual que é a vantagem da sonda nasoesofágica? A praticidade dela. Ela é muito fácil de passar, e não precisa de sedação, né? Vamos ver que a próxima sonda, o animal precisa ser sedado para passar. E como desvantagem, pelo calibre dela ser mais fino, a administração da comida fica um pouquinho mais difícil do que a sonda esofágica, por exemplo. E além disso, a sonda nasoesofágica, ela pode ficar no corpinho do animal somente 1 semana. Depois disso, a gente tem que tirar a sonda
e depois repassar outras no lugar. Então, acabamos de falar da sonda nasoesofágica, né? Vamos falar da sonda esofágica. A sonda esofágica, vamos utilizar uma sonda uretral de calibre 12, 14 ou 16. Também contar do sétimo ao nono espaço intercostal e tem que ser sempre do lado esquerdo quando for passar a sonda esofágica. E aí, depois de contar, então, demarcar na sonda qual vai ser a distância, né? Fazer uma incisão na região cervical do animal, sendo quanto mais cranial, melhor a incisão. A gente vai garrotear a jugular, fazer uma incisão abaixo dela, entre jugular e traqueia. Depois disso, introduzir a sonda e fixar ela com um ponto em U e bailarina. E qual que é a vantagem da sonda esofágica? Pelo calibre da sonda ser maior, então ela é mais grossa, a administração do alimento acaba sendo bem mais fácil do que na sonda nasoesofágica, por exemplo, e pode ficar meses no animal. Então, 1, 2 meses pode ficar no corpinho do animal tranquilo, enquanto a sonda nasoesofágica é somente uma semana. E como desvantagem, a gente tem que o animal tem que ser sedado, né, por conta da incisão que a gente vai fazer. E aí aqui, ó, a radiografia, aqui é um exemplo de uma radiografia que a gente passou a sonda errada. Ó, vocês podem ver aqui na pontinha da sonda, na pontinha da seta, que está o finalzinho da sonda. Nesse caso, a sonda ficou muito curta. Teríamos que introduzir mais nos espaços intercostal do animal. Então, aí, nesse caso, a gente introduz mais um pouquinho e depois faz outra radiografia para confirmar. Falando um pouquinho do score, da avaliação do score corporal do animal. A escala varia de 1 a 9, sendo o 5 o número ideal. E aí, um animalzinho com score corporal de 1 a 3, ele vai ter as suas costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas as suas proeminências ósseas bem evidenciadas e sem nenhuma gordura palpável. Na escala 1, por exemplo, a gente vai ter uma perda evidente de massa muscular. Na escala 2, a perda vai ser mínima. E na escala 3, já não tem perda de massa muscular, mas é um animal que não tem nenhum tecido adiposo na sua composição. Então, os melhores scores vão ser o de 4 a 5, e aí que a gente vai ver no animalzinho tendo score 5. As costelas são facilmente palpáveis, sem gordura excessiva. E a gente vai ver a cintura do animalzinho, ela é bem notável quando a gente vê de cima. Então, a partir do score 6, a gente já enquadra como obesidade. Então, as costelas já vão se tornar difícil de palpação, devido à grande quantidade de tecido adiposo. E conforme vai aumentando o número da escala, maior a dificuldade de palpação dessa costela, pela maior concentração de tecido adiposo ali presente. Então, sabendo de tudo isso, de macronutriente, micronutriente, de energia, de sonda esofágica, nasoesofágica, aqui a gente vai entrar no cálculo da dieta. Então, qual vai ser o primeiro passo para calcular a dieta do animal? A gente tem que estimar a necessidade energética em repouso desse animal, que vai ser denominada NER. Então, e qual que é a fórmula? A NER vai ser o peso corporal do animal elevado a 0,75 vezes 70. Aqui um exemplo para vocês de um paciente que pesa 10 quilos, por exemplo. A NER, então, vai ser 10 elevado a 0,75 vezes 70, o que resulta no valor de 393 calorias diárias que o animalzinho precisa para manter suas funções básicas do organismo. Segundo passo, a gente vai estimar a necessidade hídrica a ser ingerida pelo animal. Vocês lembram que no começo da palestra eu falei para vocês que a quantidade de água necessária vai ser sempre a quantidade de caloria necessária? Então, aqui a gente está confirmando através da fórmula. A fórmula é basicamente a mesma. Aqui um exemplo de um paciente de 10 quilos. A necessidade hídrica mínima, colocando na fórmula, vai ficar 10 elevado a 0,75 vezes 70, que vai resultar em 393 ml, correspondente ao número total de calorias também, tendo sempre a proporção 1 para 1. Então, o próximo passo e último passo é calcular a quantidade de ração a ser administrada para esse animal via sonda. Então, a quantidade de alimento que vai ser introduzida é igual ao NER, que é a energia em repouso, dividido pela energia metabolizável. E o que seria essa energia metabolizável? É quantas calorias uma grama de ração tem. Então, aqui, por exemplo, um paciente de 10 quilos, com uma energia metabolizável do alimento de 4.
Essa energia metabolizável sempre vem no rótulo da ração, tá? Então é só procurar que a gente acha. Então aqui, o NER, vamos ter que 10 elevado a 0,75 vezes 70 dividido por 4, que vai resultar numa quantidade de 98 gramas de ração em 393 ml de água. Então, a formulação da ração desse animal deve ser baseada nesse cálculo aqui dessa ração, tá? E aí, sempre iniciar a alimentação de forma progressiva, ou seja, às vezes o animalzinho está 2, 3 dias sem se alimentar, a gente não vai iniciar a alimentação 100%. Então, no primeiro dia, vamos colocar 25% do volume total desse cálculo aqui. A partir do segundo dia, 50%. Terceiro dia, 75%. E do quarto dia em diante, a gente já pode administrar o volume total, que seria o 100% desse cálculo aqui. Como conclusão aqui da palestra, então, a gente tem que os nutrientes são divididos tanto em macro como em micronutrientes, que os alimentos essenciais são o que o organismo do animal não consegue sintetizar, então eles devem ser acrescidos na dieta do animal. E para a passagem da sonda em pacientes doentes, temos tanto a nasoesofágica como a sonda esofágica, tendo como principal vantagem da esofágica o período que ela pode ficar no corpo do animal e a fácil administração. E a principal desvantagem é que o animal precisaria ser sedado. No caso da nasoesofágica, tome como vantagem, então, que é um procedimento mais fácil de fazer, né? Não precisa sedar, e a desvantagem é que pode ficar pouco tempo no corpo do animal e maior dificuldade de administração. E aqui a gente acaba a palestra, gente. Agradeço a Fernanda pelo convite e agradeço a todo mundo que participou aqui também. Bruno, nós que agradecemos a sua participação, a transmissão dos seus conhecimentos aí, né, que são extremamente válidos. A gente, às vezes no decorrer, né, na nossa correria aí da clínica, a gente não se atenta a esses detalhes aí, né, de nutrição e o quão eles são importantes para os nossos pacientes. E eu achei interessante essa abordagem sua aí sobre as sondas também, extremamente cabível aí no assunto. Bruno, muito obrigada, tá, pelas suas explicações. Em nome aqui da organização do evento, né, da quinta e da 17ª edição do ciclo de palestras em ciência animal. Eu agradeço a todos, agradeço os palestrantes, agradeço também os participantes. E, se Deus quiser, no semestre que vem estaremos novamente com uma nova edição do ciclo de palestras. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos.